Declaro instalada a reunião do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do dia 22 de janeiro de 2019. Havendo quórum, declaro instalada a reunião. E gostaria de fazer um pedido aos senhores, como nós temos hoje uma exposição do Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, que vem falar sobre as atividades desenvolvidas durante o período de afastamento junto ao governo do Estado de São Paulo, o que muito nos honra, muito nos honrou, né? O Dr. Ivan fez um papel importantíssimo nesse período e vem a esse conselho fazer uma exposição que para nós também é muito importante. Então eu gostaria de solicitar a todos que nós pudéssemos inverter a pauta, né, em respeito ao Dr. Ivan, para que não precise ficar aqui aguardando todas as falas e tudo mais que demora, a gente já passa a palavra a ele e depois nós retomamos a ordem normal das discussões. Pode ser? Então, doutor Ivan, por favor. Bom dia, senhor procurador-geral, senhora corregedora, senhor secretário. Na pessoa dos três, eu peço licença para saudar todos os demais conselheiros. Eu vim aqui hoje, fiz essa solicitação, não é nenhuma apresentação, eu não tenho nenhum problema com isso, eu vim dar satisfação mesmo, né? Eu sei que não tem nenhum dever legal quanto a isso, mas o meu compromisso com o Ministério Público vai muito além do dever legal. O Ministério Público é minha casa e eu tenho um dever moral, que para mim é muito maior do que o legal. Eu fiquei no governo do Estado de São Paulo durante 8 anos, essas 8 sucessivas autorizações de afastamento tiveram a maioria do Conselho, de forma que eu não vejo outra maneira de dar um retorno para a minha instituição, que não seja conversando com vocês, me permitam vocês, até porque eu sou da mesma idade, vamos dizer assim, né? Mais velho do que alguns, diga-se, mas também mais novo do que outros. Eu fiquei em 3 cargos, basicamente, durante essa minha estada no governo. Eu fui chefe de gabinete na Secretaria de Logística e Transportes, eu fui diretor de assuntos institucionais da agência reguladora da Artesp, que cuida da concessão das rodovias, aeroportos, etc., e portos. E aos últimos 4 anos eu fui corregedor-geral, presidi a Corregedoria-Geral da Administração. Durante esses anos todos, toda a minha atividade, aliás, isso foi uma coisa que gerou espontaneamente, não foi algo, não era atividade do chefe de gabinete da Secretaria de Logística e Transportes fazer uma ponte, se é que a gente pode usar essa expressão, entre o Ministério Público e várias instituições. A maioria, claro, de dentro do governo, várias. Desde colegas do interior, não foram poucos os casos, ao contrário, foram muitos os casos em que eu me reunia com colegas do interior, que chegavam com mais de 100 inquéritos civis, que era do DR, ou um era do DAESP, o outro era de um outro órgão, uma outra instituição da ERS, enfim, vinculados à Secretaria de Logística e Transportes, e a gente sentava, e a gente conseguia resolver a imensa maioria deles. Com a própria administração superior também houve um número enorme de contatos, seja com secretarias, Secretaria de Cultura, o token da imprensa oficial, quanto a gente teve que conversar, e a gente teve que fazer uma ponte, eu aprendi uma coisa no governo, que é conhecer o rosto das pessoas. Às vezes no MP a gente está escondido atrás de um papel, né, de uma denúncia, de uma manifestação, de uma alegação final, e é muito importante saber quem é o ser humano que está do outro lado. E no governo eu aprendi isso. Há reuniões sucessivas, talvez o Ministério Público pudesse aprender um pouco com isso, reuniões nada custeado com recurso público, ao contrário, tudo com recurso privado, todo mundo sai, janta, os iguais se reúnem e ali são solucionados um número muito grande de problemas, né? Isso a gente fez muito com o Ministério Público, essa ponte com o governo. Desde as coisas mais pitorescas, até enquanto eu era diretor da Agência Reguladora de Transportes, da Artesp, até resgatar colega em rodovia, porque o carro dele deu pau, eu fui fazer no meio da madrugada. Não sei porque ele entendeu que era o meu papel e eu não ia deixar o colega na mão, não era o meu papel, mas fomos lá, não há problema nenhum em relação a isso. Mas é óbvio que foi na corregedoria em que eu tive uma atuação muito mais próxima do Ministério Público. Nós fizemos um número impossível de falar aqui, de se lembrar, eu nem coloquei em papel para trazer números exatos. O objetivo, de fato, não é fazer uma prestação de contas do que eu fiz lá.
O objetivo é mostrar, através do Conselho e para a nossa instituição, que o meu afastamento, durante esse tempo todo no governo, atendeu sim aos interesses públicos. Eu tinha um sem número de grupos de WhatsApp com cada GAECO do Estado de São Paulo. Fizemos operações que economizamos mais de 80 milhões de reais em uma única operação de apreensão de medicamento com o GAECO de Bauru, tivemos com o GAECO de Sorocaba, e não só GAECOs, com várias promotorias de vários assuntos. Nós tivemos uma reunião com os colegas da região de Campinas sobre concessões, manifestações, pedidos da região. Campinas é uma região em que as rodovias são, na sua imensa maioria, concedidas, né? De uma pauta de 20 itens, nós achamos solução amigável para 19. Só um ia virar inquérito civil e dali ação civil, enfim, tem coisas que efetivamente não é possível de serem solucionados, até porque eu achava que eu estava certo e o colega errado, então não ia ter como a gente chegar num acordo. Mas de 20, eu acho que chegar a um acordo em 19 me parece um item bastante razoável, né? Um índice bastante razoável. Fizemos trabalhos da área da saúde, na área da educação, na área da probidade administrativa, aqui reunião com a Promotoria do Patrimônio Público daqui da capital, nem sempre muito tranquila, diga-se, mas as reuniões sempre voltadas a buscar o encontro, o interesse público, a solução de problemas da maneira que a gente conseguisse fazer o mais rápido possível e o mais indolor possível, né? Me parece que modéstia às favas, eu conseguia fazer alguma coisa em ajudar, não só pensando em governo, mas pensando no interesse público propriamente dito. O promotor, ou pelo menos eu falo por mim, não falo por mais ninguém, não tenho procuração para isso. É engraçado porque, enquanto os colegas me perguntam, e aí, já se adaptou? Me parece uma pergunta absolutamente estapafúrdia. Eu não preciso de adaptação para estar no Ministério Público. Eu estudei minha faculdade, eu tinha 23 anos de idade quando eu ingressei no Ministério Público, junto com o senhor Procurador-Geral, com tantos outros colegas brilhantes que hoje atuam na administração superior, e cada um na sua promotoria, cada um na sua procuradoria, que na verdade é o que levanta e o que faz a história do Ministério Público. Então eu não preciso me adaptar na volta. Eu nunca saí, na verdade, o Ministério Público é minha casa. Toda vez que eu saí, toda vez que eu olhava algum problema na minha mesa, fosse o que fosse, um problema de execução orçamentária, porque o chefe de gabinete é ordenador de despesa, né? Tem que estar atento também ao que os colegas estão fazendo aqui no patrimônio público, qual o pensamento que eles têm, para até tomadas de decisões ali. Então, o Ministério Público, a despeito de eu funcionalmente estar afastado durante esse período, ele estava norteando as minhas ações durante esses 8 anos. E eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa instituição, mas eu não tenho menos orgulho por ter saído esses 8 anos, porque eu fiz o que eu achei que era importante, foi uma experiência profissional que me engrandeceu profundamente. Aí perguntam, mas e se você tivesse ficado no MP esses 8 anos? Eu não sei, eu não fiquei. Eu tenho um fato concreto. O fato concreto é que eu saí, encarei alguns desafios diferentes, e desafios que, de uma maneira ou de outra, dentro das minhas limitações, dentro da minha capacidade ou da minha competência, ou falta delas, eu consegui dar cabo aos problemas que me eram postos. Então, isso daqui é uma manifestação de prestação de contas, sem muita peculiaridade de números, na verdade, dar uma satisfação a vocês, e principalmente fazer um agradecimento. Um agradecimento porque todos os afastamentos meus, maioria, votação unânime, enfim, não vem ao caso. O caso é que o órgão é colegiado, em sua maioria deu conforto ao que o Procurador-Geral pudesse determinar o meu afastamento, autorizar o meu afastamento, sem que tivesse o desconforto de ir contra ou a favor desta ou daquela decisão do órgão colegiado. De tal forma que era isso, eu não queria tomar muito tempo de vocês, dos senhores e das senhoras. O meu objetivo era realmente esse. Eu faço da data de hoje um marco, porque eu, quando saí do MP, não tinha um processo digital. Então, se a pergunta é se já se adaptou ao processo digital, a resposta é ainda não. Mas eu estou a caminho. A HC está me mandando os malotes em papel ainda, né? As que estão sendo inteligentes. De qualquer forma, eu queria agradecer muito e me colocar à disposição do que vocês precisarem, se eventualmente, enfim, acharem interessante algum questionamento. Muito obrigado, senhores. Pois não, Antônio Ivan, abro a palavra aos senhores conselheiros, se quiserem
manifestação. Doutor Sabella, doutora Joiese. Senhor Procurador-Geral, doutora Corregedora, meus queridos companheiros de conselho, meu caro amigo Ivan Agostinho, eu me valho da ocasião para fazer algumas rapidíssimas considerações. Primeiro, porque me parecem apropriadas. Segundo, porque, em face de ser a reunião do Conselho transmitida, especialmente para os promotores, o seu pronunciamento envolve uma questão que deve ser objeto de reflexão por parte de todos quantos pertencem ao Ministério Público. Antes de adentrar propriamente a tais considerações, eu desejo expressar que vejo com extrema satisfação, com grande contentamento, o seu gesto voluntário, espontâneo, polido, consciente, de vir a esta casa para dizer o que disse. Está viva ainda em minha memória a lembrança do seu primeiro afastamento, que foi para atuar junto ao deputado Luiz Benedito Máximo no Congresso Nacional, em tempos duros, difíceis, complexos. Me lembro do seu segundo afastamento, que foi para a Fundação Faria Lima, CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, Luiz Benedito Máximo, presidente. E no curso do tempo, você, Ivan, permita-me que nós estabeleçamos esta tratativa sem regras formais, e no curso do tempo, você, revelando um viés de adaptação às circunstâncias sensíveis da vida política, da vida administrativa, das circunstâncias da atividade político-partidária, se ouve muito bem. Muito bom. Eu quero cumprimentá-lo por isso, mas desejo ir além e me valer da ocasião para concitar os nossos colegas, muitos dos quais provavelmente neste momento estejam ouvindo a transmissão da reunião, para que avaliem com mais profundidade possíveis posições que tenham com relação ao tema afastamento da carreira para a ocupação de cargos na administração pública, fora do Ministério Público. Sei que dentro deste nosso próprio conselho poderá existir opinião divergente desta, e eu vejo todas as posições com muito respeito, todas as posições são respeitabilíssimas, mas gostaria de aduzir o seguinte: quando cheguei ao Ministério Público, eu tinha exercido mandato legislativo, tinha passado pela subchefia da Casa Civil para Assuntos do Interior, chefe da Casa Civil José Henrique Turner, subchefe Lineu de Paula Leão, governo Abreu Sodré, tinha pertencido à diretório de partido, executiva de partido, tinha coordenado campanha de governador no oeste do estado de São Paulo. Tinha chegado aqui com vivência suficiente para saber que a orientação de fazer do Ministério Público um setor da atividade estatal estanque e incomunicável com as outras áreas não é uma orientação boa para o Ministério Público e nem boa para a administração. Porque para o Ministério Público é uma autocondenação ao isolamento, num período em que as idiosincrasias próprias da política poderão ser muito prejudiciais à instituição se ela se mantiver distante da complexidade da vida político-partidária. E não é boa para a vida político-partidária, porque o promotor, sendo quem é e tendo passado pelo filtro pelo qual passou ao ter acesso a esta instituição, pode oferecer uma grande contribuição ao interesse público. Apenas para mencionar
alguns nomes rapidissimamente. Serviços prestados à instituição, à causa pública, e não só a administração pública, tecnicamente considerada sob prisma orgânico, foram dos mais relevantes por colegas como o Luiz Benedito Máximo, como o Darcy Paulilo dos Passos, no passado por Plínio de Arruda Sampaio, por Queiroz Filho, por Chopin Tavares de Lima e por outros tantos que eu deixo de mencionar até pelo risco muito grande de cometer omissões. É lógico que o modo como desempenhará as funções é algo determinado pelo viés subjetivo de cada um. Há aqueles que daqui saem em busca de realizações que não se confundem com os princípios objetivos finalísticos da instituição. Mas há aqueles que aqui saem com o desejo efetivo de trabalhar pela causa coletiva, pela causa pública, pela causa geral. Você permaneceu vários anos atuando na área pública, impregnada de matizes políticos, e volta limpo, Ivan. Volta limpo. O que nós devemos pôr sob enfoque não é muito fácil em tempos como os atuais, em que o tipo de interação entre cidadania, aparelho de governo, imprensa, ideologias ativistas, é um tipo de convívio complexo, turbulento, muitas vezes mergulhado na penumbra, seguindo bússolas ou cumprindo rotas nem sempre muito perceptíveis para o espírito crítico daqueles que tentam enxergar os caminhos que estão sendo trilhados. Então, eu gostaria de concitar, fechando agora o meu raciocínio, os nossos prezados colegas, a terem em mira que a instituição do Ministério Público não pode ter uma existência estanque e incomunicável em relação ao restante do aparelho de Estado. Não podemos implodir as pontes de comunicação. Até porque, se bem refletirmos, a função estatal é única e una. Ela só foi dividida do ponto de vista orgânico ou estrutural e só foi repartida do ponto de vista anatômico e fisiológico quanto ao seu funcionamento por razões metodológicas de pragmatismo. Mas, em última instância, consultem-se todos os publicistas, a função estatal é una. E quando Montesquieu pensou na sua tripartição, ele pensou na tripartição das funções exatamente por razões metodológicas de prática, eficiência, alcance, bons resultados. Não é? Então, sempre fui dos que creram e creem que o Ministério Público ter membros com acesso a outros universos da atividade realizadora do Estado é muito bom. Por isso, bem-vindo de volta com a sua experiência acrescida, enriquecida e os votos de novas e boas realizações. Pois não, doutor Sabella, doutora Joiese. Gostaria de cumprimentar o senhor procurador-geral, senhora corregedora, senhor secretário, colegas conselheiros, querido amigo Ivan, funcionários que permitem essa transmissão, imprensa, pedir desculpas pelo atraso, mas fui surpreendida com um trânsito inexplicável aqui na Câmara Municipal até aqui. E gostaria aqui de agradecer, Ivan, pela sua gentileza de estar aqui conosco e agradecer especialmente a sua ajuda imprescindível para que a campanha contra o assédio sexual no trabalho tivesse corpo e se realizasse dentro do nosso Ministério Público. Você foi de uma generosidade
de uma parceria própria daqueles que realmente, como você disse, nunca saíram do Ministério Público. Estiveram fora, mas o MP sempre esteve dentro de você, isso foi uma prova concreta. Quero lhe agradecer em nome de todo o subcomitê de gênero, e realmente, gênero e generosidade foram palavras que andaram juntas. Muito obrigada e bom retorno. O estágio você se acostuma, tenha paciência. Doutor Rossini. Eu queria dar bom dia a Vossa Excelência, presidente desse conselho, a senhora corregedora, ao secretário, às colegas e aos colegas, aqueles que dão publicidade ao ato aqui, aos servidores e aos que estão em nossa, na rede mundial de computadores. E de maneira especial ao Ivan, colega de turma da Faculdade de Direito. Provavelmente eu, daqui, quem conhece o Ivan há mais tempo. Mas a minha fala é muito rápida. Eu também tive essa experiência, também tive essa angústia, também fiz a apresentação. É regimental, embora a gente aqui no Conselho tenha... Talvez seja até melhor retomarmos, a propósito da sua fala aqui, para que tenhamos esse cenário de quem saiu. Mas eu falo não para o doutor Ivan, mas para o procurador-geral. Quando a gente volta para a instituição, a gente volta com conhecimento muito acumulado. Acho que o Oleno também teve essa experiência de sair da carreira, eu não sei, enfim, acho que nós dois tivemos. O doutor Ismani também teve, né? Então a gente volta com conhecimento, com contatos, com um olhar bastante diferente do que saiu. É normal isso, né? Mas eu não me senti estrangeiro quando eu voltei, ao contrário. Aliás, o fato de ter sido eleito aqui o Conselho demonstra que a instituição também, né, eu e o Oleno, né, e Vossa Excelência também em outro momento, e como procurador-geral, mas votado, ele também mostra que a carreira ela tem essa sensibilidade de perceber que quem vem, quem esteve fora, traz mais do que levou, né? Traz mais do que levou. Isso é importante para a instituição, doutor Ismael. Acho que aproveitar um conhecimento desse acumulado, porque se a autorização, e nós vamos ter que tratar de uma autorização em breve, né, do próprio Fernando Capês, que vai para uma secretaria também, isso mostra, na linha do que o doutor Sabella, nosso decano, falou, essa experiência, citando grandes nomes, grandes baluartes do Ministério Público, evidencia que a saída da carreira ela tem também uma importância fundamental. E quero dar um testemunho, né, desses promotores que o doutor Ivan disse que trilhou o gabinete e tal, eu fui um deles. Um grande caso aqui, que não vem ao caso dizer, que resultou na prisão de um grande financiador de campanha, o tesoureiro de campanha, né, com um retorno de alguns milhões, né, por conta desse contato fundamental, né, foi fundamental. Então, eu quero dar esse testemunho, dizer que ele vinha mesmo no gabinete, nem precisávamos chamar, dado o interesse público subjacente. Portanto, é com bastante alegria que eu vejo o seu retorno. Acho que o seu trabalho como procurador de habeas corpus é importante, mas esse conhecimento agregado ele pode ser de maior valia, né, à instituição. Então, aqui vão os meus cumprimentos, não só ao doutor Ivan, mas a todos que tiveram, né, assim, a possibilidade, permitiram que isso tudo acontecesse. Sucesso no retorno. Doutor Rochel. Bom dia, senhor presidente, senhora corregedora, secretários, meus colegas, a todos que nos assistem. Um bom dia especial, doutor Ivan. Permita-me também tratá-lo por Ivan somente. Cumprimentá-lo pela exposição e o fato de comparecer aqui para transmitir essas palavras. Eu me associo às manifestações anteriores, com certeza, endosso. Eu gostaria de pontuar a possibilidade de que todo esse conhecimento adquirido, pelo menos aquilo que for possível, fosse condensado de alguma forma, né? Porque eu me filio ao entendimento de que realmente é importante que haja colegas em pontos estratégicos. E eu vejo que alguns promotores e procuradores são contra essa posição, nós respeitamos, como o doutor Sabella muito bem colocou, é uma posição defensável, com certeza,
Mas o conteúdo de um relatório, enfim, fica aqui a minha sugestão, esse conteúdo material, ele vem reforçar, né, futuros afastamentos, futuros pedidos, né? Eu sei da dificuldade que é compilar dados, enfim, e agora agregando ao trabalho, na função de procurador de justiça, toda essa dificuldade. Mas fica aqui a minha sugestão, meu pedido, se possível for, não é? Eu acompanhei à distância, tive conhecimento de algumas operações, de alguns resultados pelos colegas, como o Dr. Rossini mencionou, pela imprensa. Então, nós sabemos que muita coisa foi feita. E se algum material for produzido a respeito, seria muito interessante para o Conselho, para a nossa carreira, que ficasse à disposição de todos. Bom retorno. Muito obrigado. Pois não. Doutora Ana Margarida só tinha pedido antes, pode ser? Doutora Ana Margarida, imagina. Bom dia a todos, senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros. Também me penitencio pelo atraso. Meu caro colega Ivan, muito prazer em recebê-lo aqui no Conselho. E eu gostaria só de colocar essa exposição, essas palavras que o doutor Sabella colocou, me fez lembrar a nossa entrada no Ministério Público há mais de 30 anos, e em que havia muita discussão sobre essa questão do afastamento do promotor de justiça da carreira. Havia muita crítica, havia muita discussão sobre isso, discussões políticas sobre isso, posicionamentos diversos, e principalmente da geração mais antiga até que a nossa, e que do doutor Sabella, eu ouvia muitas críticas a respeito do afastamento, e nós temos vivenciado nesses 30 anos essa experiência retratada aqui, inclusive na sua experiência, né? E nós conseguimos reconhecer, diante da sua atuação, uma atuação discreta, sóbria, um trabalho sério, e que isso mostra que precisamos, quer dizer, agora não há mais essa possibilidade concreta a partir da Constituição, mas é uma experiência que nos faz refletir, e que as posições não podem ser sempre estanques, né? Nós precisamos sempre estar refletindo. E eu também concordo com o doutor Sabella que, independente quando há os afastamentos dos nossos colegas e que surge aquela questão, a dúvida sobre o acerto do afastamento, então, Vossa Excelência é um exemplo de que é um acerto para a sociedade, porque o seu trabalho sério, e como de outros colegas também, e há esse intercâmbio da instituição com a administração pública, com legislativos, tem sido frutífera para a sociedade, que é o interesse principal. Então, é só parabenizá-lo e dar boas-vindas à sua casa. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, caros colegas, colegas que nos assistem, funcionários, a imprensa, eu queria parabenizar o doutor Ivan por essa iniciativa de comparecer voluntariamente aqui para fazer, entre aspas, uma prestação de contas, o que, Ivan, era totalmente desnecessário. Quem conhece o Ivan sabe do trabalho que ele fez, do trabalho que ele faz, tudo de bom que ele fez para a sociedade e para o Ministério Público. E dizer também que hoje o Ministério Público está muito mais forte, né, em receber um profissional, receber de volta um profissional da qualidade do Ivan, que eu bem conheço, trabalhei com o Ivan nas execuções criminais, a minha filha foi estagiária do Ivan, é um profissional de extrema qualidade e que vai contribuir muito com o Ministério Público. E já aproveito essa oportunidade de agradecer, minha filha, nós aprendemos muito com você,
me colocar à disposição do seu retorno. Se você falou que está com dificuldade, estou me colocando também à sua disposição. Seja bem-vindo, Ivan. Doutora Tereza. Prezado Ivan, eu inicialmente começo saudando aqui o doutor Ismânio, doutor Oleno, nosso secretário, todos os nossos colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem, funcionários, jornalistas aqui presentes. E, bom, Ivan, nós nos conhecemos já de longa data, os nossos filhos, né? Foram colegas de berçário, veja bem. E, bom, muito do que eu gostaria de dizer, Ivan, aqui, já me permito o tratamento, aqui já foi colocado, portanto, serei bastante breve, mas gostaria realmente de cumprimentá-lo pela espontaneidade e, sobretudo, pela delicadeza, pela gentileza do seu gesto. Isto é realmente muito importante. Agradecer a exposição que você fez de forma com bastante clareza, com muita franqueza, e cumprimentá-lo pelo trabalho realizado, desejando-lhe boas-vindas e muito sucesso. Pois não. Em nome da instituição, doutor Ivan, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecê-lo. Agradecer tudo o que fez pelo Ministério Público, as palavras que nos antecederam demonstrou isso, e eu quero também dar o meu testemunho, né, e que em todos os momentos que o senhor esteve fora da carreira, foi uma linha avançada do Ministério Público, vamos usar essa expressão, né? Atendeu ao interesse público, mas também teve um olhar para a carreira, o que é importante, né? O afastamento ou o retorno, eu também penso, como o doutor Sabella, a função do Estado ela é dividida apenas, né, por questões de atribuições, mas todos nós estamos sempre atuando dentro do Estado, em prol do interesse público, na defesa da sociedade. Então, tenha a certeza de que a instituição se orgulha do seu trabalho, você nos honrou e continua nos honrando, seja aqui ou seja lá fora. E eu não vou dizer do retorno, porque sempre esteve conosco, mas para retomada destas funções, tenha certeza que a instituição toda, né, está alegre, feliz, até porque somos do mesmo concurso, convivemos há muitos anos, e o Ivan, agora, né, é muito querido, né, pela forma como ele sempre tratou a todos os colegas, inclusive com a franqueza que ele tem, mas é uma franqueza que tem muita distinção. Tem gente que usa a franqueza para ferir alguém, né? E tem gente que usa a franqueza porque realmente está expondo aquilo que pensa, sem a intenção de ferir as pessoas. O Ivan é dessa segunda linha, né? Ele realmente é uma pessoa que usa a franqueza, mas usa a franqueza porque é o que ele pensa, e ele não faz isso para ferir ninguém. Isso é uma qualidade importante, né? E por isso que o Ivan é bastante querido em toda a nossa instituição. Ivan, sinta-se, acima de tudo, acolhido como sempre foi, mas esteja conosco sempre, né? Bem-vindo, né, se isso é cabível nesse momento. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, muito obrigado a todos. A gente aprende que quando começam a elogiar muito, aí vem, né? Eu estou saindo com a missão de trazer um relatório aqui, doutor Rochel. Missão dada, missão cumprida, eu só lhe peço um pouco de prazo, mas farei. Pode ficar tranquilo que farei sim, esses dados eu disponho e dá para fazer um relatório para deixar arquivado para quem interessar possa. Muito obrigado, desculpe a perda do tempo, senhores. Muito obrigado. Eu vou pedir um breve intervalo e vou pedir também que as pessoas possam sair, porque agora os assuntos são internos e eu preciso de uma conversa reservada com o Conselho. Agradecer a todos aqui, a gente já abre de novo a conversa e a gente toma um café aí.
promovidas durante o período... já fizemos, desculpa. O primeiro item já foi, doutor Ivan. Vamos só comunicar, então, óbito. Primeiro, missa de 7º dia, da família do Dr. Joristavo Dantas de Oliveira. Também falecimento da senhora Aparecida de Lourdes Silva, mãe do Dr. Marcos Bento da Silva, 23º promotor de justiça de Guarulhos. Falecimento da senhora Regina Fátima Paiva Santa Terra, mãe do Dr. João Santa Terra Júnior, 4º promotor de justiça de Fernandópolis, e sogra da doutora Vanessa Ibarreche Santa Terra, promotora de justiça de Neves Paulista. Então, nosso profundo pesar pelos falecimentos e solidariedade aos colegas e familiares. Item 2 da pauta, aprovação da lista de antiguidade, ano base 2018, protocolado 01-262/19. Uma rápida explicação a respeito disso. Todo ano, seguindo as determinações da nossa lei orgânica e também do nosso regimento interno, o CRH remete ao Conselho a lista consolidada no dia 1º de janeiro do ano, e nós autorizamos a publicação. Se ela foi encaminhada para todos, aí depois de publicada, existe um prazo para impugnações a todos os membros do MP, e somente se houver alguma impugnação, nós tornaremos a falar sobre o assunto. Portanto, é só uma autorização para encaminhar para publicação essa lista de antiguidade. Todos de acordo? Então, item 3 da pauta, requerimento da Secretaria do Governo solicitando o afastamento do Dr. Fernando Capês, 107º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo de diretor executivo do PROCON, a partir de 10 de janeiro de 2019, protocolado 2485/19, relator conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente, eu fiz o voto, o voto já foi repassado aos senhores, então eu vou ler só algumas partes do voto, até no objetivo de agilizar a nossa reunião. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Rodrigo Garcia, digníssimo secretário de Governo do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de ser autorizado o afastamento do Dr. Fernando Capês, digníssimo Procurador de Justiça do Ministério Público deste Estado, a partir de 10 de janeiro de 2019, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do seu cargo, para ocupar a função de diretor executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON São Paulo. Eu faço em seguida umas considerações sobre o amparo legal do afastamento, eu acho que é desnecessário transmitir aos senhores. Notoriamente, o Dr. Fernando Capês é profissional da área jurídica com notável saber jurídico e extremamente capacitado para exercício da função perante o órgão de defesa do consumidor. Anote que o Dr. Fernando Capês já foi autorizado a se afastar de suas funções anteriormente, sendo o último afastamento para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa desse Estado. Sob nossa ótica, os requisitos legais estão preenchidos. Assim, o voto é pelo acolhimento do pedido, remetendo-se os autos à Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça, para apreciação nos termos da Lei Complementar Estadual 73493, artigo 217, parágrafo 1º. Excelência, eu quero me dar por impedido, porque eu exerci a função de secretário-geral secretário-geral na Assembleia Legislativa, quando o requerente fazia parte da mesa diretora, na condição de presidente daquela casa. Portanto, eu me vejo impedido de me manifestar no mérito. Pois não. Senhor presidente, gostaria de deixar consignado o profundo respeito que tenho pelo Dr. Capês e que o voto contrário não é pessoal. Penso que somente em condições excepcionais o MP deve permitir o afastamento de seus membros. Foi esse o compromisso de campanha que eu fiz. Eu acho que esse não é o caso. Os colegas afastados são excelentes profissionais e devem permanecer no quadro da instituição, onde serão melhor aproveitados. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que um profissional da qualidade do Capês, nesse momento difícil que passamos, seria muito melhor aproveitado se permanecesse na instituição. Gostaria de ter o Capês na instituição para, ombro a ombro, lutarmos contra todo esse movimento que existe hoje contra o Ministério Público. Pondero, de outro lado, que, segundo o julgamento do STF, é vedado o afastamento de membros do MP da carreira para exercício de outras funções,
a ação direta de inconstitucionalidade 3.574 do relator ministro Lewandowski. Assim que eu voto, senhor presidente. Pois não. Indago dos demais conselheiros, estão de acordo com o voto do relator? O relator. Tá, não voto porque como o requerimento vai para mim, então eu não tenho análise posterior, não voto nesse momento. Então, aprovado pelo Conselho, nos termos do voto do senhor relator. Pela ordem, não está incluído na pauta, mas chegou às minhas mãos também um requerimento, uma consulta de afastamento, ontem, no fim da tarde. Então, eu queria consultar sobre a possibilidade de inclusão no julgamento de hoje. Pois não. Da doutora Eliana Passarelli. De minha parte, acho que não há problemas. Pois não, doutora, não. Também uma consulta do senhor Rodrigo Garcia, digníssimo secretário de governo, sobre a possibilidade de ser autorizado o afastamento da doutora Eliana Passarelli, digníssima procuradora de justiça, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens de seu cargo, para ocupar o cargo de coordenadora geral dos programas de cidadania, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania. O membro do Ministério Público poderá, no que se refere às garantias e vantagens, optar pelo regime anterior à promulgação da Constituição Federal, nos termos do artigo 29, parágrafo 3º das disposições transitórias da Constituição Federal. A doutora Eliana tomou posse em 23 de dezembro de 1986, data anterior à promulgação da Constituição Federal, quando não havia a vedação constitucional. A consulta do governo do Estado de São Paulo consiste em solicitação de autorização de afastamento da doutora Eliana Passarelli, que manifestou pessoalmente seu interesse em ocupar o cargo de coordenadora geral dos programas de cidadania junto à Secretaria de Justiça e Cidadania. A doutora Eliana Passarelli é profissional extremamente experiente e poderá prestar relevantes serviços à sociedade paulistana no exercício do referido cargo junto à Secretaria de Justiça. Assim, nos termos do artigo 29, parágrafo 3º das disposições transitórias da Constituição Federal, voto pelo deferimento do pedido. Todos estão de acordo? Nos mesmos termos do voto anterior, acredito que passamos aí por um momento delicado, de falta de quadros, né? Faltam procuradores nas procuradorias, tanto que nós somos obrigados a convocar promotores, faltam promotores de justiça para que se possa abrir concurso nas iniciais, e nós não estamos no momento de perder profissionais como a doutora Eliana Passarelli, uma profissional de qualidade, que eu acredito que será muito mais útil que ela permaneça na carreira, e por isso, e considerando o compromisso que eu tenho de campanha, considerando a posição do STF, eu voto contra. Pois não, acho que dessa vez não tem impedimento de ninguém, né? Então, da mesma maneira, deixo de votar porque o pedido vai ser encaminhado para deliberação da Procuradoria-Geral. Então, aprovado também nos termos do voto da relatora Ana. Item 4 da pauta, estudos e eventuais propostas de reformulação dos atos normativos que disciplinam as eleições no âmbito do MPSP a cada biênio. Protocolado 107.431/18, relatora conselheira Joiese. Bom, eu encaminhei aos colegas alguns documentos impressos no sentido da como são os atos originais em que constitui a proposta. E eu, na verdade, eu entendi muito, muito pertinente as sugestões feitas, e eu apenas fiz algumas sugestões, que eu vou ler, então, só as sugestões, porque as outras considerações sobre a pertinência da adequação dos atos para características mais genéricas, para economizar, para dispensar a necessidade de edição a cada eleição de um ato, sendo que um ato geral pode disciplinar tudo e ficar apenas com as questões pontuais, data de eleição, etc., que são apenas através de aviso. Então, apresenta-se, com todo respeito ao excelente trabalho realizado, algumas sugestões em face da proposta de alteração do ato normativo 1009/2017, Conselho Nacional do Conselho Superior do Ministério Público, de 10 de fevereiro de 2017. Sugestão de redação do artigo 4º, parágrafo único. Parágrafo único. O Conselho Superior fará publicar aviso constando a data da eleição e o período de inscrição. Essa é a minha sugestão. Sugestão de redação do artigo 7º.
A eleição dar-se-á por meio eletrônico e será realizada na data previamente fixada no aviso a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, num período das 9 às 17 horas, cabendo a presidência dos trabalhos ao Procurador-Geral de Justiça. Conforme se verifica, em relação ao item A alteração que se sugere é a supressão da frase nos 90 dias que antecedem o período de eleição. Então, a minha sugestão é que o parágrafo único tenha redação apenas o seguinte: o Conselho Superior fará publicar aviso constando a data da eleição e o período de inscrição. E no item B, a sugestão é que seja retirada a expressão num sábado. De fato, não se verifica a previsão desse prazo de 90 dias e tampouco a necessidade de que a eleição ocorra em um sábado, seja na Lei 11.372/2018, seja na Lei Complementar 743/93, de modo que entende-se razoáveis tais propostas de modificação. Diante disso, o voto é pela aprovação das propostas apresentadas, com a apresentação das sugestões acima, apenas em relação ao ato normativo 1009/2017. Senhor Procurador-Geral, eu poderia... Pois não. Não, a senhora primeiro, por favor. Eu tenho apenas uma ponderação, se me permitir. É a supressão do prazo. Me parece que fica um pouco, vamos dizer assim, abstrato. Eu acho que seria importante, não sei se o prazo exatamente de 90 dias, mas pelo menos de 30 dias, ou 30 ou 60, enfim, para que houvesse algo um pouco mais, não sei, me parece que fica mais transparente, inclusive. Né? Então, eu tenho essa ponderação a fazer, e mesmo com relação quando se fala do sábado, eu entendo, mas todo o restante do ato se remete ao artigo 10, parágrafo 2º, inciso 1, que fala do sábado que antecede o final do mandato do Procurador-Geral de Justiça. Então, eu não sei se, retirando esta menção aqui, não poderia surgir algum tipo, de dúvida interpretativa, são as ponderações que eu trago. O meu, pela ordem, eu até pedi, com o senhor secretário e os demais integrantes do Conselho, eu pedi para dar uma analisada, levei o caso para dar uma analisada no final de semana, e são 3 atos de competência do Conselho Superior do Ministério Público. Na verdade, um já é regulamentado com relação aos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Esse regulamentado é que, talvez, só se eu me equivoquei, é o único que Vossa Excelência, a senhora relatora, está fazendo menção de mudança, mas nós já aprovamos. Então, perderia o objeto essa proposta. Na verdade, nós aprovamos o igual. A sugestão é a alteração para o ato que seria o genérico. Nós aprovamos, na reunião passada, um ato normal, como simplesmente vem com as especificidades desta eleição. A alteração que eu sugiro, que eu acho que a doutora Tereza está ponderando, e que talvez não seja implementada, é no ato genérico. É esse ato que vai ser publicado uma vez só, que vai regrar. Então, porque o que nós aprovamos agora foi o ato nos moldes antigos, para esta próxima eleição, que vai acontecer agora, em fevereiro. O objetivo deste, em relação ao que eu faço, é para daqui para frente, não para esta próxima, certamente, mas seria a generalização, um ato genérico para evitar essas casuísticas. Mas se a proposta, se eu não me engano, a proposta de Vossa Excelência é só com relação ao 1009. Só com relação ao dos conselhos. Isso. Os outros não. Os outros não. Então, eu dei uma analisada e cheguei à mesma conclusão que a relatora no tocante, e aqui não há nenhuma mudança substancial, a não ser apenas otimizar e gerar um ato para melhor realizar as eleições, um modelo de ato e só depois adequando a cada eleição a fixação de prazos e assim por diante. Eu já posso antecipar o meu voto, eu concordo com com as mudanças, mas com a observação da ilustre senhora corregedora. Eu acho que não há necessidade de fazer essas alterações propostas pela relatora. Eu acho melhor não haver. Senhor presidente, eu tenho uma ponderação também, confesso que não tenho uma opinião formada, mas eu trago aqui para avaliação dos senhores. Nesse ato 2009, nós temos a questão do CNJ e do CNMP. E eu observei que o parágrafo 3º do artigo 4º, que
que diz assim: é inelegível promotor ou procurador afastado da carreira, salvo se reassumiu suas funções no Ministério Público até o dia X. Então, isso, pela nova sistemática, estaria revogado, juntamente com quase todo o artigo 4º. A minha ponderação é essa equidade, manter-se a equidade, porque na eleição para procurador-geral e para ouvidor, existe a restrição. Então, os colegas que estão afastados da carreira, eles têm uma limitação, ou eles retornam para a carreira com um período razoável, ou eles não podem concorrer. E, no caso do CNJ e CNPP, salvo, eu posso ter entendido errado aqui, né? Mas pelo que eu vi na proposta, esse parágrafo do artigo 4º, ele fica suprimido. Então, quer dizer que não haverá problema. O colega que esteja afastado numa secretaria, alguma coisa assim, ele, teoricamente, poderia... Eu acho que nós não mexemos nisso, hein? Não, ele para CNJ e CNMP, realmente, eu acho que pela redação nova não há prazo de desincompatibilização. E não há prazo de desincompatibilização até para a gente poder concorrer com os outros estados em igual nível. Por quê? Porque não há na lei federal que criou a eleição, a possibilidade de... Aliás, tem estado que não tem nem eleição, existe uma indicação do procurador-geral, existe a indicação do conselho e não tem eleição. Eleição é uma das inovações paulistas, no caso. E em outros estados, quem está usando o cargo de procurador-geral concorre ao CNMP, ao CNJ, quem está no conselho concorre. Então, seria não disciplinar desincompatibilizações para evitar, como fala, para não restringir aquilo que a lei não restringe. Me perdoe, mas na sessão passada, acho que o que ficou pelo menos consolidado aqui entre nós foi na linha do que disse o doutor Rochal, de manter até as desincompatibilizações, até por uma questão, embora em outros estados sejam diversas, mas até uma questão que nos pareceu mais correta, mais adequada. Tanto é que mesmo essa mudança pontual que foi feita, lá atrás foram mantidas, para esta eleição que vai ocorrer, as desincompatibilizações. Eu aí também concordo com o doutor Rochal, acho que é importante, e pelo que eu entendo, não haveria modificação nesse ato genérico. Agora não sei. Artigo 4º. Então, só para esclarecimento, a proposta de autorização feita pela Subprocuradoria Jurídica... 2009. Isso, é 2009. No artigo 7º da proposta consta o seguinte: este ato normativo, essa é a proposta de ato, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os parágrafos 2º e 3º do artigo 4º. E o terceiro do ato... É o que fala isso. 1009 é justamente que trata dos afastados da carreira. Então, a proposta da subjurídica revoga algumas questões, jeito, então, né? E dentre elas, essa questão. Eu entendo... Mas essa discussão é só para CNMP e CNJ. Isso. Porque para as outras hipóteses, as outras são mantidas. As restrições são legais. São mantidas. A discussão é bem essa. Existem vedações legais, desincompatibilizações necessárias por lei para todos os outros cargos. Para o CNMP e CNJ não existe lei com essa, existe determinação no ato do Conselho. Então, a proposta que veio da subjurídica era só manter as incompatibilidades legais, né? E não manter as outras. Pela ordem. Mas aí o Conselho, enfim, decide o que achar. Pela ordem. Gostaria de pedir vista do procedimento. Eu só, para fazer um registro, chegou a explicar aqui a dificuldade de proceder às eleições com essas desincompatibilizações, dizendo que os outros estados tinham a oportunidade de colocar mais gente para competir do que a gente, em razão dessa desincompatibilização, que não há previsão legal e nem nos outros estados acontece.
Essa foi a ponderação dele. Não, assim, enfim, já adianto, eu não tenho interesse nenhum em disputar nada, porque a eleição é agora, em fevereiro, eu não quero ir para o CNMP, CNJ. Seria para as então, próximas. Isso não eu não tenho nenhum interesse, isso é para frente. Mas, de fato, outros estados têm candidatos procurador-geral que permanece no seu cargo. É sempre difícil para São Paulo conseguir, mas se o procurador-geral, no exercício do seu cargo, puder lá, né, vamos imaginar que no futuro tenha um procurador-geral que queira, né, ele vem mais forte porque ele está dentro do colegiado do CNMP, pode fazer acordos suficientes para que ele consiga. Isso aconteceu já nas 2 vezes em que eu assisti às eleições, isso aconteceu nas 2 vezes, né, foram eleitos procuradores-gerais que estavam em exercício do cargo. Porque aí eles estão dentro do colegiado, eles têm mais facilidade de fazer o acordo para que eles consigam ir. Né? Enfim, não é meu, insisto, eu não tenho nenhum interesse nessa eleição. Mas, né, eu acho que vale a pena vocês discutirem, conversarem com isso. Senhor presidente, aí... só uma última consideração, mesmo ciente que o doutor Eugênio pediu vista, então nós não vamos deliberar hoje. O ponto que eu suscito é exclusivamente com relação aos afastados da carreira, não com relação ao procurador-geral, corregedor, porque esse artigo 4º, ele trata de vários afastamentos, ele tem inúmeros cargos de afastamento em assessoria, procurador-geral, corregedor, que não estão na sua função principal, né? Então, quanto a isso, eu não levantei nenhuma questão, eu acho que realmente tem que retirar. Então, eu sou de acordo com a proposta. A questão que eu trago é aquele colega que está afastado da carreira, então ele está, por exemplo, numa secretaria do governo do Estado, e ele pode concorrer ao CNJ ou CNMP. Também, se o Conselho entender, né, de forma diferente, não tem nenhuma posição fixada, evidentemente. Mas eu acho que é algo para nós pensarmos, para refletir. Só com relação a esse ponto. Então, parágrafo 3º do artigo 4º do ato 1009. Então tem pedido de vista, vamos então aguardar para a próxima deliberação. Item 5º da pauta, certificado de conclusão do curso de formação de facilitadores em processos circulares referente a pedido de afastamento autorizado por este Conselho Superior. Interesse da doutora Elisa Dedivitz Camuso, interessada, né, 20ª Promotora de Justiça de Campinas, protocolado 61.919/18, relator conselheiro Eduardo Del Campo. Doutora Elisa Dedivitz Camuso, 20ª Promotora de Justiça de Campinas, apresenta certificado de conclusão referente à sua frequência no curso de formação de facilitadores em processos circulares, realizado em Campinas, cidade judiciária. O afastamento da ilustre Promotora de Justiça foi autorizado por este Conselho Superior na reunião de 7 de agosto de 2018. O relatório apresentado pela digníssima Promotora de Justiça comprova sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento e atendendo ao disposto nos artigos de lei. Cumpridas as determinações legais, determina o arquivamento, inclui-se em pauta para a ciência dos demais conselheiros. Todos estão de acordo? Então, nos termos do voto do relator. Item 6 da pauta, pedidos de autorização para residir fora da comarca. Vamos fazer, então, em bloco, como sempre temos feito. Interessados, então, doutores Daniel Magalhães Albuquerque Silva, 4º Promotor de Justiça de Osasco, protocolado 95.095/18, relator conselheiro Rochel. Dr. Bruno César Cruz de Assis, 7º Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo, protocolado 101.337/18, relator conselheiro Rossini. Dr. Márcio Clóvis Bósio Guimarães, 1º Promotor de Justiça de Itapira, protocolado 101.547/18, relator conselheiro Eduardo Del Campo. Doutora Ingrid Maria Bertolino Braido, 1ª Promotora de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, protocolado 104.150/18, relator conselheiro Sabella. Dr. Joaquim Portela Dias do Nascimento Neto, 5º Promotor de Justiça de Itaquaquecetuba, protocolado 105.038/18, relatora conselheira Ana Margarida. Indago dos senhores relatores, se estão todos de acordo. Indago dos senhores conselheiros, também estão de acordo. Então, deferidos os pedidos de autorização nos termos dos votos dos relatores.
Mais algum item fora da pauta? Senhor presidente, a respeito do concurso de ingresso, já tinha sim. A gente deve publicar agora o edital, né? E aí, para logo em seguida, esse conselho deliberar sobre a banca, né? Isso deve ser feito agora, nesses dias. Eu estou esperando só a conta dos dias aí, né? E o pessoal voltar de férias. Da diretoria geral. Isso, obrigado, Leandro. Estou esperando o cronograma, o diretor-geral saiu com justas e merecidas férias. Então, tão logo isso tudo se resolva, a gente publica. E o ato de promoção dos substitutos que nós fizemos também agora? Junto. Nossa, sai tudo, acho que já sai agora, né? A promoção está mantida. Vamos fazer, imagina. Bom, então podemos encerrar nesse momento a primeira parte da reunião. Obrigado a todos.